Olá, meu nome é João Paulo Machado, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador geral de governo digital trabalhista da Secretaria de Trabalho no Ministério da Economia. Em continuidade ao curso que está abordando as medidas provisórias 927 e 936, que está sendo promovido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a ENIT, esse vídeo vai abordar um pouco mais sobre o benefício emergencial, que é o benefício de preservação de emprego e da renda, trazido pela medida provisória 936. O artigo 6º traz algumas regras gerais, essas serão tratadas, inclusive as interações delas com outros pontos da própria medida provisória. Então, ele traz no artigo 6º que o valor do benefício emergencial terá como base de cálculo o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito caso tivesse sendo dispensado naquele momento. E na hipótese de redução de jornada, ele vai receber proporcionalmente ao valor reduzido. Então, se ele teve uma redução de jornada de 25%, vai ser 25% do que ele teria direito ao seguro-desemprego. Se for 50%, vai ser metade do que ele teria direito ao seguro-desemprego, e assim também para 70%, ou no caso da suspensão, no caso de 100%. O valor de seguro vezes o percentual de redução. Nos casos em que o cálculo do benefício resultar em valores decimais, ele vai ser arredondado para o valor superior inteiro, um arredondamento para cima. Então, deu 906,01, vai ser 907. No vídeo anterior, a gente já abordou a forma dos cálculos. Então, conforme previsão dos regramentos do seguro-desemprego, o empregado que tem até R$ 1.599 de salário, ele recebe 80% desse valor. O empregado que recebe de R$ 1.599 a R$ 2.666,29, ele recebe 80% até R$ 1.599 e 50% do que ultrapassar isso. E o empregado que tem um salário acima de R$ 2.666,29, ele recebe uma parcela única fechada de R$ 1.813. Então, se o empregado tiver um salário de R$ 3.000, tiver um salário de R$ 10.000, ele vai receber R$ 1.813. Esse é o valor máximo e teto do seguro-desemprego. No salário normal, se o empregado tiver um benefício de suspensão do contrato, ele vai receber R$ 1.045 se ele tem um salário médio de R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo, ou até se tiver um salário menor, se ele tiver uma média um pouquinho menor, ainda assim ele vai receber R$ 1.045. No caso da redução de jornada em 25%, ele vai receber 25% de R$ 1.045. Então o benefício vai ser em torno de R$ 261 e ele vai ter 75% do seu salário pago pelo empregador, R$ 783. Então há essa diferença entre o que o empregador paga sempre em relação ao salário e o que o benefício paga, que é relacionado ao que ele receberia como seguro-desemprego. Então, nesse caso, como eu disse, R$ 261,25 de benefício, R$ 783,75 de salário. E assim, outra situação, ele tem um salário de R$ 2.000 com uma redução de jornada de 50%. Se a gente já sabe que o salário dele é R$ 2.000, a redução de jornada foi de 50%, o cálculo do salário que ele vai receber da empresa é fácil, é metade. Então, R$ 1.000 é o salário que ele vai receber da empresa. E qual é o benefício dele? O benefício dele é 50% do que ele teria direito a seguro-desemprego. No seguro-desemprego, aqui ele teria direito, no caso de R$ 2.000 de salário, a R$ 1.480 praticamente de benefício. Então, o benefício emergencial vai ser 50% disso, R$ 739. Ele passa a ter uma renda de R$ 1.739,94 nesse período, 740 na verdade, 1.740, porque lembra-se do arredondamento para cima, é o valor que ele vai ter de renda nesse período de acumulação do benefício emergencial com o salário. Na sequência, na suspensão temporária, existe uma particularidade, que é, se o empregador tiver uma renda mensal, um faturamento anual em 2019 de até 4,8 milhões de reais, a empresa não tem que pagar nenhuma ajuda compensatória obrigatória e o empregado vai receber 100% do que ele teria direito no seguro-desemprego. No caso de empregador que teve um faturamento superior a 4,8 milhões de reais, no ano de 2019, ele vai pagar uma ajuda compensatória de 30% sobre o salário e o benefício emergencial vai ser de 70% sobre o seguro-desemprego
a que o empregado teria direito. Então há uma diferença nos casos de ser ou não o faturamento da empresa superior a 4,8 milhões de reais em 2019. Então a regra é ser 100% ou 70%, a depender da situação, sempre arredondando para cima no caso das casas decimais. Então, no caso de uma empresa que tem um salário de 3 mil reais e o faturamento inferior a 4,8 milhões, o empregado vai receber 100% do seguro-desemprego. O empregado que tiver 3 mil reais de salário vai receber 1.813. No caso da suspensão, se esse faturamento da empresa for superior a 4,8 milhões no ano de 2019, ela vai pagar 30% de ajuda compensatória e o benefício vai ser de 70%. Então, no mesmo exemplo, 3 mil reais de salário, a empresa, o seguro-desemprego vai ser o benefício emergencial calculado com base no seguro-desemprego vai ser de 70% do salário do seguro-desemprego que teria direito, que dá 1.269, e a empresa vai pagar R$ 900 reais para esse empregado como ajuda compensatória obrigatória. Então existe diferença entre uma situação e outra. Agora falando da elegibilidade para o benefício. O artigo 2º da medida provisória, ela traz quais as situações, o parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória, ele traz quais as situações em que o empregado não pode acumular o benefício. E algumas delas o recebimento do seguro-desemprego, o recebimento de um benefício previdenciário, ou ser funcionário público, comissionado ou efetivo, ou estar em mandato eleitoral. Com o vínculo de titular, né? Não o suplente. O suplente não tem problema, mas se for titular, também não tem direito. E também se estiver recebendo Bolsa Qualificação. Mas, para receber o benefício, ele não precisa cumprir qualquer período aquisitivo, não precisa ter tempo de vínculo empregatício e nem número de salários recebidos. Por quê? Porque para o seguro-desemprego existe uma previsão de uma carência, né? Você tem que cumprir para receber a primeira vez um determinado tempo, a segunda vez um outro tempo e a partir da terceira vez um tempo menor. E nesse caso não, se o empregado tiver sido admitido em março, ele vai poder receber. Qual é a limitação? A portaria 10.486, ela trouxe uma limitação que os vínculos a partir da publicação da medida provisória não podem receber benefício emergencial. Por quê? Porque a ideia da medida é atender aquele empregador que está precisando reduzir a jornada dos seus empregados ou suspender o contrato. Se ele está contratando empregado, não há motivo para ele ter um benefício emergencial para esse empregado. Então, qualquer vínculo após o dia 1º, ele não tem direito ao benefício emergencial. Mas, fora isso, não há necessidade de cumprimento de tempo de carência ou de tempo de vínculo para ter direito ao benefício. Então vamos lá, considera-se contrato para fins do disposto nessa portaria aquele que foi iniciado até 1º de abril e informado no E-Social até 2 de abril de 2020. Então, além de ter contratado até o dia 1º, a empresa tem que ter informado no E-Social, que é o sistema onde ela informa o registro dos seus empregados para o governo, até o dia 2 de abril, que aquele vínculo existia e estava aquele empregado contratado. Senão, esse empregado vai ter o benefício recusado caso haja solicitação. Então a empresa vai ter que pagar o salário desses empregados, porque ele não vai ter direito a receber o benefício. Então, como eu disse, no parágrafo 2º lá do artigo 5º da medida provisória, ela diz que o empregado que estiver ocupando cargo, emprego público, cargo de comissão ou de nomeação, desde que público, ou titular de mandato eletivo, ele não tem direito ao benefício emergencial. E a portaria 10.486, no artigo 4º, ela traz novamente, elenca essas situações de quem não tem direito, quem está recebendo, naquele caso, salários públicos, quem está recebendo um benefício previdenciário, exceto a pensão por morte ou o auxílio acidente, que é a previsão trazida na própria medida provisória e que também é uma exceção para o seguro-desemprego, mas se tiver com aposentadoria, benefício de prestação continuada, uma situação de salário maternidade, auxílio doença, não pode acumular com benefício emergencial. Então, o aprendiz PCD que estiver recebendo o benefício de prestação continuada, ele não vai poder firmar esse acordo, não pode receber. O empregado em salário maternidade, o empregado já aposentado, todas essas situações vedam o pagamento do benefício emergencial. A portaria repete essa informação que já estava na medida provisória.
E também para quem está em gozo de seguro-desemprego ou de bolsa de qualificação, que é aquela prevista no artigo 476A da CLT, também, nesse caso, não pode haver o pagamento do benefício emergencial acumulando. E a medida provisória, desculpe, a portaria, ela traz ainda uma regra que diz que é vedada a celebração de acordo individual para a redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária com o empregado que esteja vedado de receber o benefício. Então a empresa sequer pode firmar um acordo individual com esse empregado para que ele receba esse benefício. Ela vai ter que firmar um acordo coletivo caso ela queira suspender ou reduzir a jornada dos empregados que estão nessa situação de não poder receber o benefício. E ainda assim, mesmo no acordo coletivo, ele não vai receber benefício. O que vai acontecer é ela poder fazer a suspensão ou a redução de jornada por meio de acordo coletivo, que vai trazer compensações que ela tem que fazer para esse empregado, mas o benefício emergencial ele não vai receber mesmo no caso de acordo coletivo. Isso tem que ficar claro que nessas situações o empregado não vai ter direito a receber. Ele não pode, mesmo que ele tenha só um vínculo público e um vínculo privado, ele não pode receber no vínculo privado. Então tem que ficar muito claro essa informação. Porque o empregado que tiver mais de um vínculo formal de emprego, ele pode receber cumulativamente o benefício emergencial para cada vínculo, desde que os dois, ou três, ou mais, sejam privados. Se ele tem um vínculo público, ele não pode receber nada. Se ele tem dois vínculos privados ou três, ele pode receber o benefício em cada um deles, ou em apenas um deles, a depender da necessidade e do acordo que for firmado entre empregado e empregador nessa situação. Então tem que ficar muito claro que ele pode receber, exceto no caso do contrato intermitente. Vale a pena falar um pouquinho aqui sobre o contrato intermitente. O empregado que tem contrato intermitente, ele tem direito a um benefício de R$ 600 em 3 parcelas, que vão ser pagas diretamente, sem necessidade de requerimento pelo empregado ou pelo empregador. A perspectiva é que início de maio seja paga a primeira, início de junho a segunda, início de julho, todos de 2020, seja paga a terceira parcela para esses empregados, de acordo com o banco de dados do governo dos empregados intermitentes. Não há necessidade de requerimento por parte do empregador, não precisa firmar um acordo de suspensão ou de redução de jornada, o empregado pode continuar sendo convocado para trabalhar, que ele vai receber esses benefícios. Agora, se ele tem mais de um contrato intermitente, às vezes o empregado tem 2, 3 contratos intermitentes, ainda assim ele só vai receber um benefício de R$ 600. Mas, se ele tem um contrato intermitente e um contrato que não é intermitente, indeterminado, ele pode receber os R$ 600 pelo intermitente e, ao mesmo tempo, receber o benefício emergencial naquele contrato indeterminado que ele tem. Ou determinado que seja, desde que não seja intermitente. Então, vejamos que tem regras bem específicas, né? Se você tem mais de um contrato, então a regra é que possa acumular. Se o teu contrato é intermitente, e são vários contratos intermitentes, você não pode acumular os benefícios. Agora, se é um intermitente e outro que não é, aí você pode receber os R$ 600 do intermitente e mais o benefício emergencial devido, caso haja acordo com o empregador no contrato temporário ou por prazo indeterminado. Então vale a pena ter bem atento a essas peculiaridades em cada situação. Lembrando sempre que se houver esses contratos e o empregado tiver um que seja com algum ente público, ele não terá direito em nenhuma das situações, nem mesmo para os vínculos privados. Aqui a gente termina mais um vídeo. Fique atento e acompanhe essa série de vídeos. Tem outros específicos sobre cada situação da medida provisória 936 e da medida provisória 927, que poderão clarear e trazer soluções para dúvidas que estejam necessitando nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Continue com a ENIT, a gente sempre trazendo novos cursos, novas informações para você. E até a próxima.